Olá, seja bem-vindo a esse canal de teologia, canal de finanças, ou as duas coisas juntos. Hoje eu quero falar para você 3 motivos graves do crente ficar endividado. Mas às vezes, se você não é crente, também você vai se sentir aí algo semelhante, porque são 3 coisas que atrapalham muito a vida de qualquer pessoa, beleza? Então bora pro vídeo. Primeira coisa que eu já quero te dizer aqui, Deus não quer isso para sua vida. Assim, não é uma palavra profética, é apenas te falando que é algo que Deus não deseja para sua vida de forma alguma. Não é o Glauber que está te dizendo, é uma coisa que está nas escrituras, tá bom? Então pega a tua Bíblia aí, ou só acompanha aqui no vídeo. Provérbios 22, verso 7 diz assim, ó, cadê? O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Ficar endividado, meu parceiro, te faz ser escravo de quem te emprestou. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser um chefe, pode ser um amigo, pode ser um banco. O fato é que Deus não quer isso para você. Até porque, né, a gente acabou de ler um texto bíblico que deixa isso muito claro. Deus não está ali só te alertando, falando de uma verdade. Ele está falando de uma coisa que não é bom para você. Mas vamos lá. Primeira coisa, primeiro motivo que é ruim o crente ficar endividado, ou você que não é crente, porque você vai se ver muito nisso. Primeira coisa, ansiedade. Eu falo ansiedade aqui, mas junto, meu amigo, vem um bocado de coisa. Vem frustração, vem depressão, vem tristeza, vem cobrança, vem angústia. É um bocado de sentimento que rebenta com a vida de qualquer um. Isso tem um potencial de acabar com a qualidade da sua vida, assim, gigante, gigante. Porque quando a gente está endividado, e aqui vos fala alguém que já ficou devendo, né, devendo do nível de entra tudo e a dívida puxa tudo, né? Já viu gente assim? Que, nossa, eu recebi meu salário hoje, R$ 5.000, já foi pro ralo. Tem gente que fala isso brincando, mas tem gente que realmente é verdade. Quando isso acontece, cara, é um nível de ansiedade muito grande, porque a gente fica angustiado, fica chateado, fica triste, e é normal que a gente acabe querendo enfrentar aí depressão, entra com um sentimento negativo, porque a dívida tem esse poder. Não tem nada de positivo nela. Não à toa a Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios, como a gente leu agora há pouco. Então a primeira coisa é que isso é muito ruim e é bom que você, se você não está endividado, tenha medo de entrar em dívida, porque te dá uma ansiedade absurda. Tá? Então a primeira coisa que você tem que gravar na sua cabeça é isso. Uma coisa muito ruim para a vida de qualquer um, para a vida de um cristão, principalmente, é a tal da ansiedade, esses sentimentos ruins. Agora, segundo motivo, isso compromete a sua generosidade. Exatamente. Amigão, como é que tu vai ofertar, vai dizimar, vai ajudar alguém se você está endividado? Entendeu? É tipo um cego guiando outro cego. Tem até sobre isso. Só que aí é no caso do pecado. Mas falando aqui da parte financeira, cara, como é que você vai ajudar alguém? Sabe? O endividamento atrapalha completamente a sua generosidade. Então você que está endividado, esquece, você não vai conseguir ajudar pessoas. O estar endividado, ele atrapalha você ser generoso, atrapalha você dar o seu dízimo, sua oferta, mas atrapalha também você cuidar daqueles que você ama. E atrapalha o avanço do evangelho, porque se você está devendo para banco, cartão de crédito, cheque especial e essas coisas, você não consegue fazer absolutamente nenhuma dessas 3 coisas. Dizimar, ofertar, cuidar da sua família, e isso, consequentemente, se você não consegue ajudar, né, ser generoso com o avanço do reino de Deus, o evangelho também acaba sendo limitado. Obviamente que Deus não está lá assim, nossa, coitado de mim, o Glauber não está dizimando e ofertando, a palavra de Deus não será avançada. Não é isso, tá? Você só perde a oportunidade de fazer parte desse movimento do avanço da palavra de Deus. Então, a gente tem essa terrível verdade. A gente perde o controle de ser generoso, a gente não consegue isso, e isso é muito ruim, isso atrapalha pra gente. Até para alguém que não é cristão, sabe que o fato dele poder ajudar outras pessoas é bom para ele. Agora, nós que somos cristãos temos uma verdade teológica, uma verdade bíblica, porque isso é intrínseco ao caráter de Deus, de sermos generosos. Então, quando nós somos generosos, a gente consegue ser um pouco mais parecido com Jesus. E quando a gente está endividado, isso não dá para fazer. E o terceiro motivo é você perde o poder de escolha do seu orçamento, da sua vida financeira. Porque quando você está endividado, você não tem liberdade sobre o seu orçamento. Você não tem, simplesmente não tem. Como eu disse, você ganha 5 mil vai para o cartão de crédito, vai para o cheque especial, você perde essa liberdade. E aí o que é ruim? Eu acho que eu até falei isso em algum outro vídeo, mas quando você está nesse nível, você não consegue sair com a sua família. Entendeu? Porque você sabe que se você pegar o dinheiro para sair com a tua família,
tu vai gastar mais grana, ou melhor, vai se endividar ainda mais. E isso volta lá no primeiro ponto que eu falei, que é um sentimento ruim. E se você sai com a sua família, você fica assim, gente, esse dinheiro era para mim poder pagar as dívidas. Olha que terrível. Isso é o quê? Nada mais que o terceiro ponto. Você perde o poder de escolha sobre o seu orçamento. Entendeu? Então, os 3 motivos ruins para alguém ficar endividado. Pô, Glauber, nem sou crente, parece tanto a minha vida. É, porque é mesmo, né? Então, tanto para um cristão quanto para um não cristão, é isso. Você vai ficar ansioso, sentimentos ruins, você não vai conseguir ser generoso. E o terceiro, você vai perder completamente seu poder de escolha. E aí agora, para você que é um cristão e está vendo isso aqui, eu tenho uma palavra aqui para você que está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Paulo vai iniciar esse capítulo ali falando sobre questão de casamento, relacionamento, mas depois ele vai falar sobre a questão de liberdade. E se você pegar aí a sua Bíblia, eu convido você para pegar, senão você pode acompanhar, já estou com ela aberta aqui. 1 Coríntios capítulo 7, você pode ler todo o capítulo, tá? Mas a partir do verso 22 e 23 diz assim: pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Olha para você ver, o cara sendo escravo, né, é livre e pertence ao Senhor, mesmo sendo escravo. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Não se tornem escravos de homens. Olha só o que a palavra fala. Aquele que é escravo, continua sendo escravo. Semelhantemente, aquele que é livre também vai ser escravo, mas todos de Cristo Jesus. Galera, vocês que estão me acompanhando aqui, o sacrifício de Jesus nos deu uma liberdade gigante para nós servirmos somente a Ele. E como é que a gente é escravo de outra coisa que não de Cristo nos dias de hoje? Você pode pensar assim, simples, eu vou uma corrente no pé, trabalho análogo à escravidão. Mas pensando numa vida correta, qual que é a forma de a gente, infelizmente, falhar nisso? Dívidas. Dívidas, infelizmente, é uma dessas formas. A gente simplesmente pega a nossa liberdade que Cristo nos deu para servirmos a Ele e vamos entregar para um banco. Olha só que loucura. Glauber, isso não faz sentido. Cara, se você está endividado, você vai ter que fazer hora extra para você tentar sair disso. Você vai ter que deixar de ter tempo com a sua família, vai ter que deixar de ter tempo com a igreja, com o serviço missionário, com aquilo que realmente faz sentido, com as coisas do céu, por causa de coisas do mundo, por causa de coisas da terra. Então você vai ficar escravo, mas não de Cristo, mas da dívida. Então você pega ali uma aplicação de Provérbios e de Coríntios, você consegue chegar nessa conclusão. Então quando você se torna escravo das dívidas, você já não tem somente um Senhor. Forçadamente você tem um outro Senhor, infelizmente. Galera, então o vídeo de hoje era sobre isso. Queria te mostrar aqui um pouquinho da verdade do que é ser escravo de uma dívida. Provérbios fala, Coríntios também, fala sobre uma escravidão que não é a de Cristo. E fica aí para você essas 3 coisas. Né? Se isso já aconteceu com você ou acontece, seja bem-vindo ao time de quem já aconteceu. Graças a Deus eu não vivo mais assim. Longe também de ter uma liberdade completa, de não ter que trabalhar, não é isso, né? Mas já não tenho essa tristeza de poder não ser generoso, de viver mais tranquilo, né? E principalmente ser escravo apenas de Cristo Jesus. Então fica aí o vídeo de hoje, agradeço a você que ficou até aqui. Se você gostou, aquela coisa que todo mundo fala, compartilha, se inscreve, porque essa é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Beleza? É isso, agradeço demais e até a próxima.